Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Realmente eu não estou conseguindo fazer as lives mais cedo. Todo santo dia tem reunião com investidores, reunião com a equipe, reunião com especialistas, pessoas que estão aconselhando esse projeto, tá? Inclusive, essa live é uma das lives mais importantes do Kotai Project. É realmente muito importante essa live. É de extrema necessidade que todos os senhores que estão interessados em investir no Kotai Project ou que estão investindo no Kotai Project, assista essa live por inteira, tá bom? Não se preocupe que essa live vai ficar gravada, beleza? Peço por favor que vocês compartilhem essa live, se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like para fortalecer. Pessoal, eu quero começar essa live explicando o seguinte, explicando a filosofia do bambu japonês. O bambu japonês passa 5 anos sem crescer absolutamente nada acima do solo. Mas quando ele começa, ele pode crescer até 1 metro por dia, atingindo 20 metros em pouquíssimas semanas. Então, olha que interessante. Do 1º ao 4º ano, o broto de bambu, ele desenvolve várias raízes subterrâneas, ok? E é praticamente imperceptível acima do solo. Agora, no 5º ano, a brotação de crescimento súbito do caule. Após isso, pode crescer dezenas de metros em semanas. Por que eu estou falando isso para os senhores? Estou explicando que todo crescimento sólido, no início é difícil, no início é trabalhoso, você precisa cuidar da base. Senão você não consegue construir um prédio altíssimo sem você criar uma infraestrutura forte. Ok, pessoal? Então, meus amigos, é o seguinte, eu quero começar essa live falando sobre os super ricos. Existem várias maneiras de você ganhar dinheiro hoje, de você se tornar um multimilionário ou até um bilionário. Só que o mais interessante é que se você pegar os mais ricos do mundo, certo? Que tem acima de 30 milhões de dólares, entre 65% a 70% são empreendedores. 15 a 20% são investidores. De 10 a 15% são heranças, são herdeiros. Tomara que os nossos filhos e os nossos netos sejam herdeiros, não é verdade? E 5 a 8% são executivos de grandes empresas, ou seja, empregados, funcionários de grandes empresas. E aquilo que eu falo, toda a minha equipe, que está fazendo parte da equipe do Kotai Project, vai se tornar um multimilionário nos próximos anos. Basta fazer um bom trabalho. Eu falo isso para todos eles. E de 1 a 3% são celebridades atletas. Agora, quando você pega os bilionários, todos aqueles que têm acima de 1 bilhão de dólares, entre 72% a 77% são empreendedores. Eu me considero um empreendedor. Entre 15% a 20% são investidores. Os senhores, investidores. Entre 7% a 10% é herança pura, ou seja, herdeiros. Entre 1% a 2% são bilionários, são atletas bilionários, igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é um bilionário, né? Então assim, e no máximo 1% são executivos, ok? Pessoal, por que eu estou falando disso aqui? Porque a construção da riqueza é a mesma coisa que o bambu, leva tempo, não é da noite para o dia. Mesmo aqueles que investiram de maneira correta, leva algum tempo para você ficar milionário. Olha que interessante, pessoal, preste muita atenção no que eu estou falando aqui, que os senhores vão entender onde eu quero chegar. Quem investiu 10 mil dólares no ICO da Binance, ok? Deixa eu abaixar um pouco a minha cadeira aqui.
Pronto. Quem investiu $10.000 no ICO da Binance, ok? Lá em 2017, hoje teria praticamente 69 milhões de dólares. Sabia disso? Sabia que com $10.000 em 2017, hoje você teria praticamente 69 milhões de dólares? Pessoal, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Isso não aconteceu da noite para o dia e isso não aconteceu por acaso. Isso aconteceu porque você estava no momento certo, você investiu a quantidade certa e você investiu na empresa certa. A Binance hoje é a maior corretora de criptomoedas do mundo. O maior volume negociado, maior quantidade de usuários, o maior ecossistema. O token BNB está entre as top 5 do mundo. Pessoal, mas a Binance ela fez uma estratégia absurda que ajudou na consolidação do seu ecossistema e ajudou também na valorização orgânica, ok? E concreta do BNB. Então quer dizer o quê? Então quer dizer que só foi possível alguém investir $10.000 e lucrar 69 milhões porque a Binance fez uma boa estratégia. Você entendeu? E pessoal, é o seguinte, olha que interessante, isso aqui é fenomenal. A Binance, ela tinha, em 2017, a Binance, ela tinha apenas uma plataforma de trade centralizada, ou seja, uma corretora centralizada. Ela tinha um token, certo? Que ela usava para pagar taxas com desconto dentro da exchange. Só que tem um detalhe, a Binance não tinha a própria blockchain ainda. E a Binance tinha uma equipe sólida. Em 2017. Então era só isso aqui, era só isso que a Binance podia oferecer para seus investidores. Só isso. E mesmo assim, pessoal, o ICO da Binance foi um sucesso. O ICO da Binance levantou aproximadamente 15 milhões de dólares. Só que tem um detalhe muito importante que eu quero mostrar para vocês agora. É muito importante que você preste atenção nisso aqui. A valorização inicial do BNB. Ok? Olha só. A Binance ela fez um ICO por 10 centavos de dólar. Ela vendia cada BNB por 10 centavos. Só que, o que ela fez? Quando o ICO terminou, no dia seguinte, ele começou a vender a 11 centavos. 11 centavos de dólar. Você está entendendo? Então, assim, o crescimento, a valorização do BNB foi totalmente orgânica. Não existiu qualquer tipo de manipulação ou qualquer tipo de impulso fictício. Foi totalmente orgânico a valorização e você percebe que um dia depois já estava valendo 1 centavo a mais e 3 dias depois, 4 dias depois, já estava valendo o dobro do valor. Tudo de maneira orgânica. Então, a construção, a liquidez construída no BNB foi totalmente orgânico. E olha que interessante. Isso aqui é sensacional. Isso aqui você não vai achar essa informação por aí. Eu tive que pesquisar muito para achar essa informação. Pessoal, isso aqui é absurdo. Julho de 2017, quando o ICO da Binance terminou, o BNB tinha apenas entre 2.000 a 8.000 holders. Entre 2.000 a 8.000 holders. Pessoal, você não está entendendo. Sabe quantos investidores nós temos hoje no nosso ICO do Kotai Project? Nós temos quase 4.000 investidores. Quase 4.000, ok? E a Binance
a Binance, quando a Binance terminou o ICO, ela tinha entre 2 a 8 mil. Caramba! Meu Deus, a gente está muito parecido em quantidade de holders, pessoal. E olha só, presta atenção. Isso aqui é sensacional, por quê? 6 meses depois que a Binance lançou o ICO, o BNB já tinha sofrido uma valorização de 8.100%, mais de 8.000%, em apenas 6 meses. Ou seja, foram 6 meses de valorização orgânica. Saiu de 11 centavos, né? 11 centavos, porque olha só, o BNB, um dia depois que o ICO terminou, o BNB ele foi lançado à venda a 11 centavos. E 6 meses depois, já estava valendo 8 dólares e 20 centavos. Ou seja, uma valorização de mais de 8.000%. Só que tem um detalhe. Esse é o detalhe que eu quero mostrar para você. Além de tudo isso, olha o detalhe. No final de 2017, a Binance já tinha entre 120 a 250 mil holders. A sua ficha não caiu? Eu vou explicar para você aonde eu quero chegar. Pessoal, é o seguinte. A Binance, quando o ICO terminou, a Binance ela não valorizou o BNB de maneira fictícia. Ela simplesmente soltou por um valor um pouquinho maior e a própria valorização do mercado, a procura de novos holders fizeram com que a valorização do BNB chegasse, olha só, eles passaram aqui de 2 a 8 mil holders, valendo ali 11 centavos, certo? Eles passaram em 6 meses depois, valendo 8 dólares e 20 centavos e praticamente ali entre 120 a 250 mil holders. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, presta atenção. Se você faz um ICO, você lança a sua cripto por um valor um pouco a mais daquilo que você estava vendendo no ICO, a possibilidade de você conquistar novos holders é muito grande. Então, no primeiro ano, é bem provável que haja muito mais pessoas interessadas em comprar do que pessoas vendendo e automaticamente a valorização da moeda se torna inevitável ainda no primeiro ano. Entendeu? Então, pessoal, eu sou um cara, assim, eu me considero um cara humilde que aprende rápido. Então, assim, eu conversei com especialistas na área de economia, pessoas que já estão há 10 anos no mercado cripto, tá? Inclusive, conversei com o próprio Michael, que é o nosso primeiro investidor, nosso sócio que já investiu mais de $1 milhão. E tudo indica que nós lançarmos o Kotai valendo 1 centavo após o ICO, isso seria extremamente prejudicial para a contínua valorização do projeto. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês o porquê, pessoal. Vou explicar para vocês o porquê. Vou dar um exemplo. Antes de eu mostrar para vocês, eu quero dar o exemplo de uma criptomoeda que faliu, que acabou. Essa criptomoeda aqui, ó, muitos dos senhores não conhecem. Inclusive, eu fiquei sabendo dela, mas eu não invisto nesse tipo de coisa aqui. Cripto que não tem fundamento, eu não invisto. Então, olha só, pessoal, essa empresa aqui, essa cripto, ela fez um ICO, certo? Depois que ela lançou o ICO, teve uma valorização absurda. Absurda. Só que logo depois, caiu lá embaixo, perdeu mais de 90% do seu valor e nunca mais retornou para o valor original. Entendeu? Então, como que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para que isso não aconteça também com o Kotai? O que nós podemos fazer? Pessoal, o que nós podemos fazer é a mesma coisa que a Binance fez. Nós não podemos colocar o Kotai valendo 1 centavo, listar o Kotai a 1 centavo. É uma valorização muito grande. Então, o que nós vamos fazer?
nós vamos listar o Cotai, certo? O Cotai valendo um pouco mais, mas nem tanto. Pessoal, presta atenção. Eu quero mostrar para vocês o potencial de valorização do Cotai. Se nós adotarmos essa mesma estratégia, uma estratégia parecida com a do BNB, eu garanto para os senhores que a valorização do Cotai no primeiro ano, no final de 2026, o Cotai vai estar acima de 2 centavos de dólar. Escuta o que eu estou te falando. Só que nós precisamos adotar uma estratégia igual o da Binance. Por isso que é tão importante os senhores prestarem atenção nessa live e compartilharem. Pessoal, presta atenção. O Cotai, em 2026, olha só o que nós vamos oferecer em 2026. Uma carteira cripto multi-chain gratuita, um Cotai Payments, uma corretora, um gateway de pagamento em cripto gratuito para o comerciante, a Cotai Smart Chain, ou seja, a nossa própria blockchain. Vamos oferecer também uma corretora descentralizada, um marketplace, uma casa de aposta. Vamos oferecer também dividendos, staking, ou seja, sistema de recompensas para holders. Pessoal, tudo que nós estamos oferecendo aqui, a Binance nem sonhava em oferecer. Olha só, a Binance ela nem sonhava em oferecer em 2017. Então, olha só o que a Binance oferecia em 2017. Uma equipe confiável, um token que não tinha blockchain, que rodava na rede da Ethereum, e uma corretora centralizada. Era isso que a Binance oferecia em 2017. Então, nós vamos oferecer isso aqui, ó. Em 2026, no ano do lançamento do Cotai, ou seja, no fim do nosso ICO, tudo isso aqui nós vamos oferecer. Tudo isso aqui. Carteira, corretora, gateway de pagamento, casa de aposta, marketplace, blockchain, staking, dividendos, tudo isso aqui nós vamos oferecer em 2026. Então, pessoal, é o seguinte. Olha só. No final do nosso ICO, no dia 7 de março de 2026, essa é a data limite do nosso ICO, certo? Nós teremos entre 4.000 a 6.000 holders. 4.000 a 6.000 holders. Eu acabei de mostrar para os senhores que no final do ICO do BNB, o BNB tinha entre 2 a 8.000. Ou seja, muito provavelmente, no final do ICO do Cotai, a quantidade de holders que nós teremos vai ser praticamente igual, quase igual ao que a BNB tinha em 2017. Então, pessoal, nós estamos aqui praticamente no mesmo patamar da Binance, ok, de start do que a Binance em 2017. Nós vamos ter aqui uma quantidade de holders significativa, certo? Uma quantidade muito boa de holders, entre 4.000 a 6.000 holders. Isso é uma quantidade muito boa para um projeto que está começando, é uma quantidade excelente, tá? E olha só, qual é o valor que nós pretendemos listar o Cotai em 2026. Nós não vamos mais listar o Cotai a partir de 1 centavo de dólar. Não vamos. Eu vou explicar o motivo, já expliquei o motivo, que isso não vai criar consistência na valorização. O preço vai cair. Se nós lançarmos a 1 centavo, vai ter mais gente vendendo do que gente comprando, então vai cair absurdamente o valor. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos listar o Cotai após o fim do ICO a 0,0006 centavos. Ou seja, a listagem do ICO, após o fim do ICO, a listagem será 10 vezes o valor atual. Ok? 10 vezes o valor atual. Então, no dia 8 de março, um dia depois que o ICO terminou, o Cotai já estará praticamente 10 vezes mais caro. Só que não vai ficar caro o suficiente para afastar novos investidores. Presta atenção no que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Nós estudamos muito sobre isso. Quando eu falo nós, eu, os sócios, os especialistas, você acha que só eu que estou pensando nisso?
Pessoal, tem uma equipe engajada pensando no bem-estar, no crescimento consistente desse projeto. Então, listarmos o Cotai após o ICO por 0,0006 centavos, nós vamos ter uma projeção de valorização absurda ainda no primeiro ano. Possivelmente, a valorização do Cotai ainda no primeiro ano será de, no mínimo, 40 vezes. 40 vezes. Ou seja, 4.000%. Ainda no primeiro ano. Tá entendendo? Pessoal, no primeiro ano, olha só o que nós vamos ter. Nós vamos ter entre 4 a 6 mil holders no fim da ICO, certo? Olha que nós vamos oferecer carteira, corretora, gateway de pagamento, marketplace, casa de aposta, blockchain própria, nossa própria blockchain, staking, dividendos, tudo isso. Sabe quanto tempo a Binance demorou para ter tudo isso? Quase 3 anos. A Binance demorou quase 3 anos para lançar tudo isso que nós vamos lançar em 2026. Então você realmente não acha que nós não vamos valorizar no mínimo 40% no primeiro ano? Aí você pode se perguntar, se você tem certeza que o Cotai vai valorizar 40 vezes no primeiro ano, por que você não lança já a 1 centavo? É aquilo que eu falei para os senhores. É aquilo que eu já falei, que eu já mostrei para os senhores. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Você tem que aprender. Sabe, o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Entendeu? Então presta atenção, pessoal. Você quer que aconteça a mesma coisa que acontece com os outros projetos de criptomoeda por aí? Eu poderia, nos próximos 20 minutos aqui, só falar de projetos falidos que valorizou e depois caiu e nunca mais se levantou. Eu poderia falar de um monte aqui, um monte, ok? Mas eu tô falando para vocês, se nós lançarmos a 1 centavo, a desvalorização do Cotai vai ser inevitável e possivelmente vai ser muito difícil a gente conseguir recuperar no primeiro ano, entendeu? Agora tem um detalhe. Se nós partirmos do princípio e formos generosos com os próximos investidores, dando a possibilidade de que os novos investidores de 2026 possam lucrar no mínimo 40 vezes, você não acha que vai chover de novos investidores? Você entendeu? Se a gente consegue listar o Cotai por um preço ainda muito acessível, lembrando, pessoal, o valor da listagem do Cotai vai ser 10 vezes mais caro do que é hoje. Então, o camarada que for comprar o Cotai a partir do dia 8 de março de 2026 vai pagar 10 vezes mais caro do que se fosse comprar hoje. Entendeu? Porque o Cotai, no nosso light paper, o valor do Cotai, o valor da unidade do Cotai é de 0,00006 centavos. Ok? Agora, na listagem pública, um dia após o fim do nosso ICO, nós vamos listar o Cotai por 0,0006 centavos. Ou seja, o Cotai ele estará 10 vezes mais caro um dia após o seu ICO. Porém, o Cotai ele ainda estará muito barato para novos investidores. E o que você acha? O que você acha que vai acontecer com a quantidade de holders que nós temos? O que você acha que vai acontecer? Presta atenção. No fim do ICO, nós teremos entre 4 a 6 mil, ou seja, no dia 7 de março de 2026, nós teremos entre 4 mil a 6 mil holders, ok? Agora, fazendo essa estratégia aqui e lançando o Cotai ainda barato, no final de 2026, muito provavelmente nós teremos entre 150 mil a 200 mil holders. Você entendeu? Olha a quantidade de novos holders que nós vamos conquistar. A partir desse momento, o Cotai ele se tornará entre as top 20 da CoinMarketCap.
o Cotai ele estará, e no final de 2026, o Cotai ele estará entre as top 20 da CoinMarketCap. Escuta o que eu estou te falando, presta atenção. O Cotai, ele valorizando isso aqui, a gente conseguindo dar espaço para novos investidores entrarem e lucrarem ainda 40 vezes no primeiro ano, presta atenção, vai entrar muitos investidores. E sabe de quem que eles vão comprar? Eles vão comprar de vocês. Entendeu? Então, de 4.000 holders, nós vamos passar para 150 a 200 mil holders. Dessa maneira, a gente consegue criar um engajamento orgânico, um crescimento orgânico, uma valorização orgânica, uma liquidez orgânica. Nada fajudo, nada fictício, nada montado. Tudo transparente, tudo sólido. Pessoal, a palavra Cotai significa corpo sólido. Nós precisamos partir do princípio que esse projeto é de médio a longo prazo, ok? Quem não for mão de alface vai lucrar muito nos próximos anos. E olha só, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Olha só, a BNB, ela demorou 2 anos, quase 3 anos na verdade, para ter a própria blockchain. Ou seja, o Cotai vai ser diferente. O Cotai, ainda no primeiro ano, nós vamos lançar a nossa própria blockchain. Então, pessoal, muito provavelmente, a valorização do Cotai pode ser muito mais do que 4.000%. Muito mais do que 4.000%. Podemos chegar a 2.500%, a 3.000% ainda no primeiro ano. Então, nós podemos chegar até 3 centavos ali facilmente. Vai depender muito do engajamento da comunidade. Você está entendendo? Pessoal, se nós queremos que o Cotai se torne uma criptomoeda descentralizada, uma criptomoeda que seja aceita pela comunidade global, nós precisamos vender o Cotai barato para que as pessoas possam se arriscar. Você está entendendo? Porque olha só, se o Cotai estiver valendo ainda após o ICO 0,0006 centavos, muita gente ainda vai comprar. Então, consequentemente, até o final de 2026, olha só, de 4.000 a 6.000 holders, nós podemos passar para 150 a 200 mil holders. E, consequentemente, a valorização do Cotai explode. Lembra que eu falei para vocês? Que a nossa meta, que a minha meta, era fazer com que o Cotai chegasse a no mínimo 2 centavos, no primeiro ano, de forma 100% sustentável. E dessa maneira a gente consegue fazer isso. Dessa maneira, vendendo um pouco mais barato no final do ICO, certo? Porque agora está 10 vezes mais barato. Quando o ICO terminar, automaticamente ele vai estar 10 vezes mais caro. Só que ainda vai estar barato. Ainda vai estar muito barato para que novos investidores possam entrar e investir pesado. Imagina só, pessoal, presta atenção. A gente vai ter a própria blockchain, certo? A gente vai ter a própria blockchain. Ainda nesse ano de 2025, a gente vai lançar todo o nosso ecossistema. Todo o nosso ecossistema vai ser lançado esse ano de 2025 no nosso grande evento do Cotai Summit. Então, pessoal, presta atenção. Você não acha realmente, hein? Você não acha realmente que vai ter muita gente em busca do Cotai em 2026? Principalmente se o Cotai ainda estiver barato? Então, pessoal, se nós fizermos isso, se nós ainda vendermos o Cotai, listarmos o Cotai ainda barato, o que vai acontecer? A valorização do Cotai vai ser assim, ó, vai ser vertical, ok? Então, se nós lançarmos do jeito que o pessoal faz, o Cotai vai ser desse jeito, ó. Se a gente lançar a partir de 1 centavo, o Cotai ele vai e não volta mais. Porque uma vez que você perde valor,
dificilmente os investidores vão acreditar em você de novo. Entendeu? Então, para a gente não cometer os mesmos erros, o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar todo o nosso ecossistema em 2025, todo o nosso ecossistema em 2025, e em 2026 nós já teremos praticamente todo o nosso ecossistema, certo? Ou seja, olha só o que nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos ter a carteira, a corretora, o Kotai Payments, a nossa própria blockchain, a casa de aposta, Kotaiko, a Kotai Bet, o Kotai Space, vamos oferecer staking, dividendos, ou seja, pessoal, muito provavelmente, a nossa valorização, mesmo vendendo barato após o ICO, mesmo vendendo barato, a nossa valorização vai ser gigantesca. Muito provavelmente, a nossa valorização vai ser muito mais do que 40 vezes, tá? E muito provavelmente nós podemos ter muito mais do que 200 mil holders ainda no primeiro ano. Você entendeu, pessoal? Por que essa live é tão importante? Porque eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar para os senhores que o nosso objetivo é igual o bambu japonês. Nós precisamos criar uma base forte, sólida, para que ele possa crescer de maneira constante depois de um certo tempo, ok? Então, se nós fizermos isso, a partir de 2027, o Kotai ele pode alcançar 5 centavos, 7 centavos de maneira orgânica, ok? Em 2028, o Kotai pode bater 10 centavos, 15 centavos. Em 2030, se nós seguirmos a filosofia do bambu japonês, se preparando para crescer, ok? Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? A gente tem chance, com certeza, de chegar a 50 centavos em 2030, aproveitando a expansão cripto. Pessoal, em 2030 o Bitcoin pode estar acima de $1 milhão. Isso cria uma tendência absurda, isso cria um espaço para que as altcoins possam crescer também. Não tenha dúvida, nós fazermos tudo certo, seguindo a filosofia do bambu, se preparando para crescer, não tenha dúvida. O Kotai, em 2030, ele estará entre as top 10 da Coin Market Cap. Ou seja, o Kotai ele pode ultrapassar 50 centavos até final de 2030. Meus amigos, é o seguinte, eu agradeço imensamente por todos assistirem essa live. Eu espero que os senhores tenham entendido aqui que a nossa intenção é ajudar na valorização do Kotai para que a valorização se torne orgânica, nada de fictício, nada de manipulação. Ou seja, se nós queremos ter que os estrangeiros, que os investidores estrangeiros tenham uma boa imagem do nosso projeto, nós precisamos ser generosos. Ou seja, após o fim do ICO, o Kotai ele vai estar 10 vezes mais caro do que está agora. Porém, ainda existe muita margem para crescimento. Ou seja, o Kotai ele vai oferecer ainda uma excelente oportunidade de valorização. Então, no primeiro ano, muito provavelmente, dos 4 mil a 6 mil holders, nós podemos chegar facilmente ali a 200 mil holders ainda no primeiro ano. Você entendeu? Pessoal, eu espero que os senhores tenham entendido que nós chegamos nesse consenso, nessa ideia, nessa visão, certo? Para ajudar de uma maneira consistente na valorização. Desse modo, nós vamos criar de maneira orgânica a real liquidez em cima da criptomoeda. E, consequentemente, isso favorece o ecossistema forte, consequentemente, dá lucro e favorece a valorização da criptomoeda. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Não se preocupe que em breve nós vamos atualizar essa informação no nosso Light Paper, tá bom? Nas próximas 24 horas nós vamos atualizar essa informação. É que hoje nós entramos nesse consenso, depois de vários dias pesquisando e estudando sobre isso, nós achamos mais sensato, certo? E mais
digamos assim, de uma maneira mais inteligente, conseguirmos se espelhar naqueles que já deram certo, igual a Binance. Então, se nós fizermos isso, meus amigos, se nós lançarmos a Crypto Kotai apenas 10 vezes mais caro, apenas 10 vezes mais caro do que é hoje, muito provavelmente nós vamos conseguir um resultado melhor de valorização do que se nós oferecêssemos a 1 centavo. Tá entendendo, pessoal? Então, desse modo, a gente consegue o quê? A gente consegue atingir uma especulação real, uma liquidez real. Entendeu? Então, mais quantidade de pessoas até o final do ano estarão especulando e gerando lucros em cima da valorização do Kotai. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal. E se você quer se tornar um investidor anjo, meus amigos, entre em contato comigo. Já somos 45 investidores anjos. Já temos aqui mais de 130 interessados em investir mais de 10 mil dólares até o final desse ano. Pessoal, muito provavelmente, ainda esse ano, nós podemos levantar mais de 4 milhões de dólares. Está entrando mais de 10 mil dólares por dia. Pessoal, esse sucesso, esse projeto já é um sucesso. Se você pensa de médio a longo prazo, pessoal, não tenha dúvida. A valorização do Kotai é inevitável. Se nós fizermos isso, seguirmos a filosofia do bambu, certo? No primeiro ano nós vamos ter um resultado muito melhor de valorização, certo? E, pessoal, com certeza, em 2030, o Kotai ele vai estar acima de 50 centavos e tudo isso de maneira orgânica e real. Beleza, meus amigos? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva no canal e até mais, pessoal!